Semana passada, nós iniciámos uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Falámos em Gálatas capítulo 5 e o versículo 22 de Gálatas capítulo 5, que não vai ser o nosso texto de hoje, apenas estou a lembrar, dizia que o fruto do Espírito, ou seja, o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo, o resultado de uma vida conduzida, guiada, submissa à orientação do Espírito Santo na nossa vida, é então aquela lista de características que são as marcas de um verdadeiro cristão. A alegria, o amor, a paz, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança, sendo que a primeira coisa que aparece na lista é amor. Fruto do Espírito é amor. Hoje nós iremos falar sobre amor. No próximo domingo iremos falar sobre paz. Mas hoje vamos falar sobre amor. E vamos tentar entender realmente o que é isto que a Bíblia nos ensina. Por isso eu escolhi um texto, uma vez que o ensinamento na Palavra de Deus sobre o amor é tão vasto, o amor de Deus também ele é tão grande, não é? Que não se pode medir. É difícil escolher então um texto apenas onde nós possamos meditar sobre esta característica, este atributo de um cristão, o fruto do Espírito. Eu escolhi 1 João capítulo 4. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias, se quiserem, para acompanhar em 1 João capítulo 4. Entendemos que este texto nos faz um resumo do ensinamento bíblico sobre o amor. Só para terem uma ideia de tudo aquilo que se pode falar sobre amor, antes da pandemia, uns 2 anos antes talvez, nós tínhamos feito uma série de estudos bíblicos na nossa escola bíblica dominical sobre o amor, e durante 7 domingos, aliás foi mais porque algumas vezes tivemos que passar a lição para outro domingo seguinte, mas durante 7 domingos falámos sobre amor, só sobre amor, não é? Então é muito vasto, é muita coisa. Mas nós vamos aqui abrir em 1 de João. 1 de João é uma das cartas que estão quase no fim do Novo Testamento, já perto do livro de Judas e depois de Apocalipse. Então está lá muito para o final do Novo Testamento. No capítulo 4, versículo 7 até ao versículo 21. 1 de João, capítulo 4, versículo 7 até 21. Quem escreve este livro, ou esta carta, é um dos apóstolos de Jesus, ficou conhecido também como o apóstolo do amor. É curioso que um dos seus nomes, ele era chamado de filho do trovão. Ele e o seu irmão eram os filhos do trovão, que dá a ideia de homens de um grande ímpeto, se calhar falando sem pensar, mas aqui há uma transformação notada já na vida de João, que foi um daqueles cuja mãe foi pedir a Jesus um lugar de honra para o seu filho. Olha, deixa que o meu filho se sente, um na tua direita, outro na esquerda. E ele agora é completamente outra pessoa. E é o apóstolo do amor, que chama, nesta carta, os seus irmãos, os cristãos, os crentes, chama de filhinhos, de amados. Então vê-se que há aqui um coração, não de trovão, mas um coração de açúcar, não é? Então vamos ver o que o João nos ensina aqui. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo
para que por ele vivamos. E nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto, conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amados, queridos, não é? Amemo-nos uns aos outros. A primeira coisa que eu gostaria de salientar acerca deste texto é que ele é tão claro que não precisava de explicação. É tão claro acerca do amor de Deus e do amor que Deus quer ver em cada um de nós, que não precisava de explicação. E como já disse, há muita coisa na Bíblia que nós temos que aprender sobre o amor. Escolhi este texto porque creio que ele já faz um resumo de todo o ensinamento sobre o amor. E a primeira coisa que eu quero salientar aqui é que o amor é a marca de Deus em nós. Deus nos marcou, nos sinalizou. E o sinal que Ele pôs em nós de que pertencemos a Ele, que somos dele, é o seu amor. Deus é amor. Quando nós amamos, nós mostramos que Deus está em nós. No capítulo antes de 1 de João, no capítulo 3, o versículo 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão permanece na morte. Então, nós sabemos que já somos novas criaturas, nós sabemos que somos verdadeiros crentes, nós sabemos que pertencemos a Deus, nós sabemos que nascemos de novo quando amamos. Essa é a marca, esse é o sinal, é o amor. A Bíblia diz que o cristão é conhecido pelo amor, porque o amor é a marca, é o sinal de Deus em nós. Sabem que no passado e até no presente, quando alguém tem um rebanho muito grande, seja de ovelhas, seja de bovinos, marca, não é? Marca os seus animais com um ferro com fogo, e fica-se a saber, até um cavalo, não é? Fica-se a saber a quem pertence. A quem pertence. Está lá a marca. Está lá o carimbo. Então, sabe-se quem pertence a Deus
quem tem a marca do amor, quem tem gravado em si, no seu coração, o amor. O amor é a marca de Deus em nós. Quando nos convertemos, Deus está em nós. Nós recebemos Jesus e o Espírito Santo habita em nós. E com ele vem o quê? O amor. Porquê? Diz aí o texto, no versículo 8, Deus é amor. Se eu tenho Deus em mim, eu tenho amor. Porque Deus é amor. Deus, este Deus que é amor, faz parte da sua natureza, não só ama, Deus não só ama, Ele é. Ele é. É mais do que um atributo de Deus no sentido em que faz parte das suas características, faz parte da sua natureza. Ele é amor. E Deus manifestou o seu amor, diz o texto. Deus manifestou, Deus mostrou, trouxe à luz, revelou o seu amor. De que maneira? De uma maneira muito prática. Não apenas de palavras. Deus não ama de palavras. Deus ama de ação. E a ação foi esta. Foi que deu o seu Filho. Entregou o seu Filho para perdão dos nossos pecados, para propiciação. Foi o sacrifício feito que trouxe limpeza ao nosso coração, perdão aos nossos pecados. Então Deus, que nos amou com um amor tão grande, a palavra de Deus nos mostra que o amor de Deus é imensurável. Imensurável significa que não tem medida, não se é capaz de medir ou de pesar. Não é com 1 quilo, nem 2, nem 3, nem com 1 metro, nem 2, nem quilómetros. Não há medida, é infinito o amor de Deus. E as ações de Deus a nosso favor, também elas não têm medida. São grandes demais. Nós não merecíamos. Mas Ele nos amou assim. Porque Deus é amor. Perdoou os nossos pecados. Diz o versículo 9 que Deus enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele entregou-se. E o próprio Senhor Jesus diz que se entregou voluntariamente por nós. Ele diz, ninguém tira a minha vida, sou eu mesmo que a dou. E Ele entregou-se voluntariamente para sofrer a culpa do nosso pecado. E assim trazer perdão. Ou seja, Jesus assumiu a culpa que Ele tinha e que vocês tinham, porque nós é que somos os pecadores. Ele assumiu a culpa e pagou por ela, para que nós fôssemos perdoados. Esse é o amor de Deus. O amor perfeito. O amor que dá. O amor que se entrega. O amor que faz pelos outros, mesmo quando os outros não merecem. É assim o amor de Deus. É assim a marca, então, de Deus em nós. E Deus marca-nos com o seu amor para quê? Para que nós possamos marcar outros com esse amor também. Então, o amor é a marca de Deus em nós e o amor é também a marca de nós, ou seja, a marca do cristão no mundo. Porquê? Porque o Senhor nos deu do seu amor. Deus colocou o seu amor nos nossos corações. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 5, Romanos 5, 5, diz, a esperança não traz confusão. E agora reparem a frase, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando nos convertemos, o Senhor nos dá o seu Espírito.
O Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo, foi isso que já falámos aqui. E com o Espírito vem o amor. Porquê? Acabámos de ler que Deus é amor. E Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus. Então, se o Espírito Santo está em mim, Deus está em mim. Se Deus está em mim, o amor está em mim. Com o Espírito Santo vem o amor. E se a minha vida é marcada pelo Espírito Santo, então ela é marcada pelo amor. É a consequência lógica. Por isso é que, voltando a 1 de João, no capítulo 4, o versículo 8 nos diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Esta é a marca que nós vamos deixar nos outros. Não adianta dizermos: eu tenho muita fé, eu sou muito crente. Ame e não precisa de dizer isso. Se amarmos, o amor de Deus é perfeito. E vê-se. O apóstolo Tiago escreve na sua carta que a fé sem obras é morta. Não é? Ora, a verdadeira fé manifesta-se então nas obras. E essas obras são o quê? A manifestação do amor de Deus em nós. São a manifestação do amor de Deus em nós. No Evangelho de João, o mesmo apóstolo de Jesus que escreveu esta carta, ele escreve em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 35, e estas são palavras de Jesus. João 13, 35, Jesus diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Nisto como? Se vos amardes uns aos outros. O mundo vai conhecer, todos conhecerão, todos vão saber se somos ou não verdadeiros cristãos, se nos amarmos uns aos outros. Agora, meus irmãos, o amor não é só palavras. Lá em João, no capítulo 13, no mesmo capítulo que estávamos a ler, nós vemos Jesus a dizer para não amarmos de palavras, nem de língua. A Bíblia nos diz para nós amarmos de verdade. Amarmos verdadeiramente. O amor não só prova que nós somos de Deus, como prova que nós estamos também em boa comunhão com Ele. O versículo 16 de 1 de João, voltando ao nosso texto, versículo 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Há uma relação íntima entre o permanecer numa boa comunhão com Deus, numa boa relação com Deus, numa intimidade com Deus e no amar. Se nós estivermos realmente bem com Deus, nós amamos. É por isso que a Bíblia diz que não é possível, é impossível dizer que amamos a Deus, que estamos bem, mas não amamos os irmãos. É por isso que é impossível alguém que diz que está bem com Deus não estar bem com a igreja. Como pode? É o que a Bíblia diz. Como é que nós podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos os irmãos a quem vemos? Há pessoas que dizem assim: eu amo a Deus e estou bem com Deus, a minha relação com Deus está perfeita, está bem, não há nada a... Não tenha paciência para os crentes. Olha, mas o amor é paciente. Diz lá em 1 Coríntios 13, como é que pode amar e não ter paciência? É por isso que eu costumo sempre dar um conselho. A Bíblia diz que a tribulação, isto aqui é um parênteses, não é? A Bíblia diz que a tribulação produz a paciência.
Se algum irmão pedir a Deus, Senhor, dá-me paciência, Deus vai lhe dar tribulação, que é para ser paciente. Agora, aprenda a orar de outra maneira. Peça amor. Aliás, também não deve pedir amor, deve pedir outra coisa. Mas se pedir amor, o amor é paciente. Já tem paciência. O amor é paciente. Irmãos, o amor é a prova de que nós estamos em comunhão com Deus. Porque diz aqui, aquele que ama, Deus está nele e ele em Deus. Há esta comunhão, há esta ligação. Jesus mesmo, em João capítulo 15, fez aquela exposição dizendo: eu sou a videira verdadeira. Vocês são as varas. E nós vamos ler, que é melhor, não é? João 15, o versículo 5. João 15, 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E depois, na sequência desta conversa, Jesus diz no versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando Jesus fala nisto, ele começa no princípio a dizer: eu sou a videira, vocês são as varas, está em mim, eu em vós. Quem está em mim dá muito fruto, e nós estamos a falar do fruto do Espírito. O fruto de Deus em nós, o fruto desta ligação, o resultado desta intimidade e comunhão com Deus. Quem verdadeiramente está em comunhão com Deus vai se ver. De que forma? No amor. Se não há amor, não há Deus. No seu coração, porque Deus não deixa de existir. Mas tem de amar. Tem de amar porque este é um mandamento. Então, o amor é a marca de Deus em nós. O amor é a marca do cristão no mundo, do verdadeiro cristão, mas o amor é também um mandamento. Uma das coisas que muitas vezes eu ouço algumas pessoas dizerem, com a dificuldade que têm em amar os outros, é: eu não sinto. Eu não sinto. Se estiver à espera de sentir, não vai sentir. Porque o amor não é um sentimento. É um engano. Pode-se manifestar através de um sentimento, mas não é um sentimento. O amor é um mandamento. E como todos os mandamentos, é para ser obedecido. É para ser obedecido. O versículo 21, de 1 de João 4, o último versículo que tínhamos lido no texto inicial, diz: e dele temos este mandamento. Dele temos este mandamento. Que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor é um mandamento. O mandamento que Jesus deixou bem claro lá em Mateus, no capítulo 22, no versículos 37 a 40, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E disse também: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então os mandamentos são para ser obedecidos. Obediência a Deus é o que Ele espera em resposta à ação que Ele tem através do seu Espírito no nosso coração. Agora, a obediência não depende de gostarmos ou não. Quando Deus dá uma ordem, não é eu faço se gostar. Não é? Eu faço se gostar. Ou eu faço se me apetecer. Ou eu faço se me sentir bem a fazer. Ou eu faço se estiver em paz. Não, eu faço porque Deus mandou. É um mandamento. Amar é um mandamento. Mas muitas pessoas confundem o amor com gosto. Amar não é gostar. Não é um sentimento, também não é gosto. Quando eu gosto, eu penso em mim. Eu digo-me isso muitas vezes. Quando eu gosto, eu penso em mim. Eu gosto daquilo que me satisfaz. Por isso eu gosto de laranja. Eu gosto daquilo que me alegra. Por isso eu gosto de festa. Eu gosto de coisas a pensar em mim.
o que me dá prazer, o que me satisfaz, o que eu aprecio, o que me faz sentir bem. Eu gosto. Eu gosto que me façam assim nas costas. Eu gosto. Faz-me sentir bem. Eu gosto. Pensa em mim. Quando eu amo, eu penso nos outros. Quando eu gosto, a seta aponta para mim. Quando eu amo, aponta para os outros. Quando eu amo, eu penso nos outros. Mesmo que isso às vezes custe. Porque foi assim que Deus nos amou. Teve um preço. Nós costumamos cantar um coro que diz: Jesus pagou um alto preço. Foi o amor. Então, amar é isso. Amar é obedecer. Não é gostar. Amar é obedecer. Não é sentir. Amar é pensar nos outros. Por isso é que quando o Senhor Jesus disse para nós amarmos como a nós mesmos, Ele não estava a dizer que nós temos que nos amar a nós mesmos. Não é? Ele não estava a dizer que nós temos que, aquela coisa que eu não consigo amar os outros se não me amar a mim mesmo. Não, você não consegue gostar dos outros se não gostar de si. Isso é diferente. Agora, não consegue amar se não amar a Deus. E se não amar, se o amor de Deus não estiver no seu coração. Agora, o Senhor quando diz, ama os outros como te amas a ti mesmo, Ele partiu do princípio, daquilo que é um facto, é que todos nós nos amamos a nós mesmos. Todos. Não há ninguém que não se ame. Pode não gostar de si, mas ama-se. E não gosta de si muitas vezes porque se ama. Porque queria ser diferente, queria ser melhor, queria ser outra coisa. Mas ama-se porque o amor é querer o melhor para nós. Quem é que não quer ser feliz? Alguém não quer ser feliz? Olha, o amor é desejar felicidade aos outros. Assim como nós desejamos felicidade para nós. Quem é que gosta de sofrer? Não quer sofrer. Quem ama não gosta que os outros sofram, assim como também não gosta de sofrer. Era isso que Jesus estava a dizer. É um facto que todos nós nos amamos a nós mesmos. E por isso mesmo, o Senhor disse, ama os outros como te amas a ti. Como já fazes contigo, fazes com os outros. E por isso mesmo, meus irmãos, quando nós amamos, nós obedecemos em submissão à vontade de Deus, ao mandamento de Deus. Amar é agir em cumprimento da vontade do Senhor. É uma ordem, este amar, e é amar como Cristo amou. E aí as coisas complicam-se. Em 1 João capítulo 3, no capítulo antes, no versículo 16, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A grande característica do amor de Deus é dar. A grande característica, a grande manifestação do amor de Deus é entregar-se, é fazer. E o Senhor nos chama a fazer como Ele. Podemos dizer, irmãos, o mundo também ama, mesmo sem conhecer a Deus. Também há muitas pessoas no mundo que amam. Então onde é que está a diferença? É que não amam como Jesus amou. O amor de que o mundo oferece é um amor limitado. Por isso é que Jesus disse, e aqui eu convido mesmo os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá em Mateus 5. Em Mateus 5, quando Jesus fala das bem-aventuranças, Ele diz algo de muito importante para nós aprendermos. Mateus 5, no versículo 47, podemos ler no versículo 46. 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, o que é que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Irmãos, o amor que Deus quer ver, o amor que o mundo precisa ver em nós, é este amor perfeito. O amor perfeito não é apenas uma flor. O amor perfeito é este. É amar como o Senhor nos amou. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer aquilo que Jesus fala no versículo 47. O que fazeis demais? O que é que vocês fazem demais? O que é que fazem a mais? O que é que o vosso amor pelos outros? O que é que o vosso amor
mostra demais que os outros não têm. Jesus antes tinha dito: fazer bem apenas a quem nos quer fazer, a quem nos faz bem, gostar apenas de quem gosta, de quem gostamos. O Senhor quer que nós marquemos a diferença. O amor que Ele espera do cristão e o amor que o mundo espera do cristão tem de ser um amor diferente, tem de ir além. Assim como também a justiça do crente tem que ir além da justiça do mundo. O amor do cristão tem que ir além do amor do mundo. Tem que ser como Jesus. Entrega, sacrifício, tal como a Bíblia ensina. É por isso que uma das mais bonitas descrições sobre o amor encontramos na Bíblia em 1 Coríntios 13. O amor é sofredor, não é fácil. Quem ama assim, neste padrão alto que nos foi deixado, que é o exemplo de Jesus, tal como Jesus sofreu, também vai sofrer. Se não quer sofrer, não ame. Porque o amor é sofredor. O amor é benigno, faz bem. O amor não é invejoso. O amor não é ciumento. O amor não é interesseiro, não busca os seus interesses. Tudo isso nós encontramos lá em 1 Coríntios 13, acerca do amor. Então é um padrão alto que Deus espera de nós. Por isso é difícil. Irmãos, se há dificuldade em amor ou em amar, e tudo isso, e tudo o que isso implica, então nós precisamos de Deus. Nós não precisamos de pedir: Senhor, dá mais amor. Deus é amor e já está em nós. Se não há amor diferente, se não há um amor diferente daquele que o mundo ama, então nós precisamos de Deus. Por outras palavras, precisamos de nos converter. Precisamos realmente de nos converter. Senhor, entra no meu coração, porque quando Ele entra no nosso coração, o amor vem. Vem com Ele. Ele é amor. Se já somos crentes e temos ainda alguns problemas ou algumas dificuldades em amar, o que é que o Senhor diz? Que nós não somos perfeitos, mas diz: se confessarmos o nosso pecado, e não amar é pecado, porque se é um mandamento e nós não obedecemos, estamos em pecado, e a Bíblia diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar, fazer de nós novas criaturas. Então, meus irmãos, se nós tivermos alguma dificuldade em amar, e às vezes há dificuldade em amar, temos que ser sinceros, às vezes há aqueles irmãos que a gente que não tem paciência, ou seja, não tem amor, não tem amor suficiente para ser paciente. E alguns deixam-nos mesmo fora, não é? Então o que é que nós temos que fazer, irmãos? Senhor, enche-me com o Teu Espírito, porque se nós tivermos vidas cheias do Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor. Então, não ser capaz de amar é o mesmo que estarmos a admitir que nós não somos crentes espirituais. Nós precisamos mais do Espírito de Deus no controle das nossas vidas, das nossas ações, das nossas palavras, dos nossos sentimentos. Precisamos mais de Deus. O seu Espírito inunda o nosso coração se nós rogarmos com sinceridade ao Senhor, e com Ele vem o amor. Segundo a Timóteo, capítulo 1 e versículo 7 diz: Deus não nos deu um espírito de medo ou de temor, mas um espírito de poder, amor e moderação, ou seja, autocontrole. E quando Deus nos dá esse Espírito, dá-nos a capacidade e dá-nos o poder de amar aqueles, mesmo os que são difíceis. Por isso a nossa oração deve ser esta: para que o fruto do Espírito se manifeste na nossa vida, nós temos que orar dizendo: Senhor, enche-me do Teu Espírito, para que o Teu amor transborde na minha vida. Amém.